Olá, bem-vindos ao Jardim da Litomancia. Aqui neste canal você vai encontrar leituras intuitivas, atemporais e gratuitas no YouTube. Intuitiva porque a sua intuição também conta e você vai extrair somente o que ressoar na tua energia. Ouça com responsabilidade e maturidade, pois as energias elas falam de um coletivo e nem sempre pode ressoar com você ou com a sua situação. Porém, neste canal tem mais de 200 vídeos de leitura, vários aspectos, várias situações. Te convido a entrar no meu canal, assistir um desses vídeos, pois, como as energias são coletivas, algum vídeo vai estar falando especificamente da tua energia, tá bom? Atemporais, que significa que não importa o dia que você vai ver, a espiritualidade ela vai trazer no momento certo a mensagem que você precisa ouvir. E gratuitas, porque eu não entro em contato para oferecer leitura paga para você e só ofereço essa leitura de litomancia aqui no YouTube para vocês, tá bom? Pense em alguém, traga essa pessoa para essa leitura. A princípio eu vou falar de duas pessoas que estão afastadas. Se você se conecta com essa energia, com essa leitura, possivelmente você quer saber de uma pessoa que se afastou de você recentemente e você gostaria de saber se há um retorno desse alguém, se há caminho de retorno dessa pessoa, se esse rompimento é definitivo e como fica a situação de vocês. Vamos à leitura de hoje? Então, começando a leitura, eu não vou falar de gênero específico, mas se aparecer aqui, eu aponto para vocês. A princípio, são para todos os gêneros. Eu posso estar falando de uma dinâmica de dois homens, ou de uma dinâmica de duas mulheres, ou de uma dinâmica de um homem e de uma mulher. O gênero é o que menos importa nessa leitura, pois as leituras são energéticas, tá bom? Ouça com responsabilidade e maturidade e vamos ao vídeo de hoje. Essa pessoa ela se afastou de você, ela tomou um caminho e você ficou sem entender, porque você fica se perguntando, após o afastamento dessa pessoa, o que você fez, porque não mostra que você fez nada. Essa pessoa simplesmente se afastou de você, não falou nada, está longe de você nesse momento, possivelmente essa pessoa está morando em outro bairro, outra cidade, e essa pessoa cortou o contato com você. E você ficou sem entender sobre o que aconteceu com essa pessoa, né? Se de fato você fez algo para esse alguém, para essa pessoa ter se afastado, e você carrega essa dúvida. Essa pessoa está em silêncio, não conversa com você, só que a energia psíquica desse homem, né, falando da mente desse homem, ele pensa em você o tempo inteiro. E ele está com saudade de você, nesse distanciamento, porém não está conversando com você. É uma pessoa que está fechada em um pouco de orgulho, né? Tem um afastamento aí, e eu me conecto com um grupo de pessoas que o contato é zero, essa pessoa não está nem conversando com você, e você se pergunta, o que você fez afinal, para essa pessoa ter se afastado de você? Você ficou sem entender, e isso te trouxe uma dor, te trouxe um desânimo muito grande, você deixou de fazer as suas coisas, você deixou meio a sua energia de lado por causa desse afastamento, e a espiritualidade pede para você retomar a sua energia, porque o afastamento desse alguém fez com que você paralisasse, e a tua energia está parada, como se o afastamento desse alguém te trouxesse um desânimo. Então me conecto com um grupo de pessoas aqui, né? Se você é uma mulher, o afastamento é de um homem. Se a sua casa era impecável, a sua casa não está tão impecável assim. Você meio que deixou de lado. Se você se cuidava, era uma pessoa vaidosa, você meio que deixou de lado a sua vaidade também. Deixou de se cuidar. E isso você já notou, que tem um desânimo aí em você, por causa desse afastamento e por causa dessa dúvida aí que corrói teu coração e te deixa de coração apertado. A espiritualidade fala para você movimentar a tua energia. E ela explica aqui o verdadeiro motivo do afastamento dessa pessoa. O verdadeiro motivo do afastamento desse alguém
é porque essa pessoa carrega problemas emocionais. Eu me conecto com um grupo de pessoas onde tem um homem nessa leitura que ele se afastou de você sem dizer nada, né? Tem grupo de pessoas aqui que esse homem não falou nenhum motivo, simplesmente se afastou, silenciou, deixou você falando sozinha. E esse homem ele tá passando por um problema emocional, tá? E não tá ligado a você, esse problema emocional. Mostra muito claro nessa leitura que esse homem, ele carrega um sentimento latente de rejeição. Rejeição de infância, rejeição antiga. É algo que perturba esse homem de vez em quando e faz ele ter esses movimentos. E você fica confusa. Só que no pensamento desse homem, ele está refletindo sobre as atitudes dele. E ele já tem uma consciência de que essa atitude que ele teve com você está ligada a problema emocional que ele carrega. Existem 3 conselhos que a espiritualidade dá para você nesse momento. Se você se conecta com essa leitura, o primeiro conselho que a litomancia traz para você é para você não deixar a sua energia de lado. Que é para você retomar as suas coisas, retomar o seu projeto, para você se cuidar mais, né? Para você não deixar de repente a sua casa de lado, a sua energia de lado. Tá pedindo para você sair do desânimo que você se encontra nesse momento, né? Porque o afastamento desse homem te gerou um sentimento de medo, um medo de perda muito grande, e isso te paralisou. E isso não está te fazendo bem. E a espiritualidade pede para você retomar essa sua energia. Se recompor dessa energia. Por quê? Porque esse homem, ele pensa em você o tempo inteiro. Ele te puxa em pensamento o tempo inteiro. Porém, ele está em silêncio. Mas no pensamento, quem permeia é a sua energia. Essa pessoa, ela pensa em você o tempo todo. Está com saudade de você, o que denota para mim que já faz um tempinho que essa pessoa se afastou de você, está sem conversar contigo. Essa pessoa carrega uma saudade muito grande. Está fechado em um orgulho que não intrinsecamente está ligado a você, mas um gatilho que foi acionado acerca de rejeição. Esse homem, possivelmente na relação de vocês, ele ouviu alguma coisa que gerou nele um gatilho de rejeição. E esse homem ficou com tanto medo de ser rejeitado por ti, que ele acabou fazendo um movimento de repente rejeitar a tua energia, por causa de uma insegurança que ele carrega desde a infância, acerca de rejeição. Então eu me conecto aqui com um grupo de pessoas onde há um homem que possivelmente teve a infância prejudicada, ou perdeu pai, perdeu mãe muito cedo, teve que amadurecer muito rápido, né? Possivelmente é um homem que teve que cuidar dos irmãos pequenos, é uma pessoa que teve que amadurecer muito rápido, certamente começou a trabalhar muito cedo, e essa pessoa carrega latente esse sentimento de rejeição. Existe aqui um problema nesse homem que é a nível emocional, e que seria bom esse homem buscar ajuda psicológica para não prejudicar o relacionamento de vocês. Porque esse homem, de fato, ele te ama, né? Às vezes nem ele entende o motivo dele ter se afastado de você, porque ele reflete muito sobre a situação que vocês passaram. Ele pensa muito, né? E se pergunta, por vezes, o motivo dele ter se afastado, porque ele tem consciência que você não fez nada. E que ele sabe que, de fato, há um problema nele aí. Existem 3 conselhos que a espiritualidade te dá nessa leitura, se você se conecta com essas energias. Primeiro é você não deixar a sua energia de lado. Segundo, essa pessoa ela vai entrar no seu caminho de novo, vai te procurar para conversar. E é bem provável que essa pessoa revele para você esse problema psicológico que ele passa, tentando explicar o motivo do afastamento dele. Tá? Porque o afastamento dele prejudicou você. Prejudicou a sua energia. Te colocou no estado de paralisia.
Então, me conecto aqui com um grupo de pessoas, né? Se você é mulher, né? Esse homem se afastou de você. Se você estava no emprego, você saiu do emprego, né? Se você cuidava da tua casa direitinho, a tua casa você não está cuidando tão bem mais, por causa de um desânimo que você carrega, né? Se você se cuidava, tinha o costume de se cuidar, possivelmente você deixou meio que de lado esse autocuidado com você, por causa desse desânimo que esse afastamento causou na sua energia. O primeiro conselho é você retomar a sua energia. O segundo é que essa pessoa ela vem de novo no seu caminho, ela vai te procurar, é ela que vai fazer o movimento para vir conversar com você, tá? Não é aconselhável você fazer movimento atrás desse alguém, porque essa pessoa ela tá passando, né, por uma travessia emocional difícil aí, e se você procurar esse homem para conversar com ele, é provável que ele não seja receptivo a você. Então é necessário você aguardar essa pessoa te procurar. Aqui mostra que possivelmente esse homem te procura no período da noite, tá? Para conversar com você. O conselho da espiritualidade é para você movimentar a sua energia, cuidar das suas coisas, deixar meio de lado a energia desse homem, para ele cuidar do mental dele, para ele atravessar esse período emocional difícil aí, que foi acionado por um gatilho antigo, né? E o terceiro conselho, quando esse homem retornar para o seu caminho, né? E a relação de vocês for restabelecida, porque será restabelecida de fato, para você ajudar esse homem. De repente procurar um psicólogo, procurar um terapeuta. Existe uma superação emocional que esse homem precisa fazer. E que você se conecta com essa energia e faz parte da vida desse homem, será o fator principal de ajuda para esse homem superar esses gatilhos emocionais que de vez em quando ele tem. Isso trouxe um desânimo para você, esse afastamento de fato. Por quê? Porque não é a primeira vez que esse homem se afasta de você. Só que, das vezes anteriores que esse homem se afastou de você, vocês estabeleciam uma conversa, de vez em quando vocês conversavam, né? Vocês se desentendiam, ele se afastava, você meio que sabia onde ele estava, ele sabia onde você estava, né? E tinha uma comunicação aí, difícil, mas tinha, né? Só que nessa última vez que esse homem se afastou de você, ele silenciou, ele não falou nada. Esse homem está passando por um processo silencioso, puramente psicológico, mental. E que seria interessante, né, esse homem procurar uma ajuda especializada, um psicólogo, um terapeuta, né? Talvez uma medicação que ajude esse homem a suprimir esse sentimento negativo que ele carrega, que já é antigo, tá? Que de fato não é culpa sua, você não tem responsabilidade sobre isso de fato, mas você ama esse homem, né? Você tem um sentimento por esse homem, você se preocupa com ele, né? De fato, o afastamento dele te trouxe um desânimo tão grande que você deixou de olhar para você mesma. Então a espiritualidade está pedindo para você retomar a sua energia, focar nas tuas coisas, deixar o desânimo de lado, aguardar, confiar no tempo, porque esse homem sim vai fazer um movimento de te procurar para conversar, tá? E é bem provável que esse homem exponha para você o problema mental que ele está passando de fato, né? Conte a história dele de infância, que de repente é algo de infância aí que aconteceu na vida desse homem e você não sabe. E possivelmente esse homem vai revelar a você. E isso para você vai ser uma avenida para você ajudar esse homem a procurar um terapeuta, um psicólogo, uma ajuda psicológica, para não acontecer de novo esses ímpetos que esse homem tem de se afastar. Porque o gatilho emocional que esse homem carrega é um mecanismo de fuga a conflito. Então, possivelmente esse homem cresceu no lar onde a família brigava muito. Possivelmente esse homem, quando era criança, presenciou muita violência doméstica.
e aprendeu, né, desde pequeno a ter um mecanismo de fuga em meio a conflito. Sabe? Quando a situação fica difícil, o primeiro ímpeto desse homem não é um ímpeto de covardia, de fugir da situação, mas um mecanismo de gatilho de autodefesa, inconsciente, subconsciente que esse homem tem, de fugir de conflitos. Porque eu me conecto com um grupo de pessoas e o homem que aparece nessa leitura aqui é um homem que não gosta de brigar, é um homem que odeia conflito, né? Esse homem ele não gosta nem que altere a voz para falar com ele. Por quê? Porque ele tem esses gatilhos vivos no psicológico dele. É como se situações conflituosas ativasse esses gatilhos que não foram tratados na infância. Isso prejudica as relações dele. Então, possivelmente, esse homem, né, que aparece nessa leitura, no primeiro sinal de conflito na área profissional, por exemplo, esse homem sai do emprego. No relacionamento, né? Na primeira dificuldade, o ímpeto desse homem é se afastar. E não é por falta de amor. É mecanismo que você, de repente, precisava saber dessa pessoa. E o bom que a espiritualidade revela isso para você, que para você pode ser uma avenida para você ajudar esse homem, possivelmente, né? Posteriormente, você ajudar ele. Porque ele vai voltar no seu caminho, né? Vai voltar a ter uma convivência aí, né? Aqui a espiritualidade mostra que essa situação de vocês vai se resolver, vai dar tudo certo, vocês vão ficar bem de novo, mas que você vai ter uma abertura com esse homem de repente conversar, sabe? De coisas da infância dele, né? Do que ele vivenciou. Possivelmente esse homem passou por um trauma, né? E isso seria bom ele procurar uma ajuda especializada, um terapeuta, um psicólogo, para curar, para medicar, sabe? Para suprimir esse sentimento negativo aí, para não prejudicar a relação de vocês. Só que a princípio, a espiritualidade pede para você focar na tua energia, porque o afastamento desse homem foi repentino, você ficou sem entender, por um momento você se culpou. Eu acho que até o momento que você está vendo essa leitura, você se culpa por causa do afastamento desse homem, porque você ficou sem entender o motivo dele ter se afastado de você. E a espiritualidade revela que o motivo não é você. O motivo é um trauma que esse homem carrega e que não foi tratado na infância. E que ele repete padrões na vida adulta. E é algo importante que você precisa observar, tá? Tá bem delicada essa leitura aqui. Existe um homem nessa leitura aqui que o emocional dele não tá muito bom. E que ele precisa buscar com rapidez um acompanhamento psíquico aí, tá? Essa é a leitura de hoje. O conselho da espiritualidade para você é você retomar a sua energia, sair da energia do desânimo,